Gruta do Maquiné, a viagem ao interior da Terra. Imagine entrar em um lugar onde o tempo parece ter parado. Um mundo escondido debaixo da Terra, formado lentamente durante milhões de anos, onde gigantescas formações de pedra parecem esculturas feitas pelas próprias mãos da natureza. Estamos em Minas Gerais, no município de Cordisburgo, e diante de nós está uma das cavernas mais impressionantes do Brasil, a Gruta do Maquiné. Mas o que existe por trás dessas paredes? Como essa gruta se formou? Quem foram os primeiros seres humanos a explorar esse lugar? E o que a região guarda além da própria caverna? Hoje, vamos fazer uma verdadeira viagem pelo subterrâneo de Minas Gerais. A Gruta do Maquiné está localizada em Cordisburgo, no coração de Minas Gerais, uma região marcada pelo cerrado, por paisagens de rochas calcárias e por uma história profundamente ligada à cultura mineira. Ao chegar, a sensação já é diferente. Do lado de fora, o sol, a vegetação e o céu aberto. Mas poucos metros adiante a paisagem muda completamente. A entrada da gruta conduz o visitante para um ambiente silencioso, fresco e misterioso. É como atravessar uma porta para outro mundo. A Gruta do Maquiné é uma caverna formada principalmente em rochas calcárias. Durante um período imenso de tempo, a água foi penetrando pelas fissuras da rocha. Pouco a pouco, ela dissolveu o calcário e abriu caminhos subterrâneos. E foi assim, gota após gota, durante milhares e milhares de anos, que a natureza criou os enormes salões que encontramos hoje. No interior, a água também deixou sua assinatura. Estalactites descem do teto, estalagmites crescem a partir do chão. E, quando essas formações se encontram, podem surgir verdadeiras colunas naturais. O resultado é impressionante. Parecem esculturas cuidadosamente planejadas. Mas ninguém as esculpiu, foi a própria natureza. Ao avançar pela gruta, o visitante passa por diferentes ambientes. Cada salão apresenta formas, tamanhos e características próprias. Algumas formações lembram torres, outras parecem cortinas de pedra. Há estruturas que podem lembrar animais, costos ou objetos. É justamente essa capacidade de enxergar figuras nas rochas que torna a visita ainda mais fascinante. A iluminação destaca detalhes que, durante milhões de anos, permaneceram escondidos na escuridão. E existe algo ainda mais impressionante. Essas formações continuam em transformação. A água continua trabalhando muito lentamente, uma gota de cada vez. O homem que revelou a gruta ao mundo. A história da Gruta do Maquiné também está ligada a um dos nomes mais importantes da paleontologia brasileira. Peter Wilhelm Lund, o naturalista dinamarquês, percorreu a região de Minas Gerais no século XIX estudando cavernas, fósseis e vestígios de animais que viveram em épocas muito antigas. Em 1835, Lund explorou a Gruta do Maquiné e ficou impressionado com o que encontrou. A caverna não era apenas bonita, ela também guardava pistas importantes sobre o passado da região. Fósseis encontrados em cavernas mineiras ajudaram Lund a estudar uma fauna pré-histórica que incluía animais gigantescos. Entre eles estavam espécies de preguiças gigantes e outros grandes mamíferos que habitaram a América do Sul. Imagine caminhar pelos mesmos lugares onde, milhares de anos atrás, animais completamente diferentes daqueles que conhecemos hoje circulavam pela paisagem. Antes das cidades, das estradas e das fazendas, Minas Gerais era habitada por uma fauna extraordinária. Preguiças gigantes, grandes tatus e outros representantes da chamada megafauna sul-americana faziam parte desse antigo mundo. Os vestígios encontrados nas cavernas ajudaram os pesquisadores a reconstruir parte dessa história. A Gruta do Maquiné, portanto, não é apenas um destino turístico. Ela também representa uma janela para um passado extremamente distante, uma espécie de arquivo natural escrito em pedra. Muito antes da chegada dos europeus, diferentes povos indígenas já ocupavam o território de Minas Gerais. Essas populações conheciam profundamente o ambiente, sabiam onde encontrar água, alimentos, plantas e outros recursos naturais. A relação entre o ser humano e a paisagem mineira, portanto, é muito mais antiga do que a história das cidades. A região de Cordisburgo faz parte de um território onde natureza, memória e cultura se encontram. E essa relação continua presente até hoje. Depois de conhecer a gruta, vale a pena olhar para fora dela, porque Cordisburgo também possui uma identidade cultural muito forte, e existe uma figura que praticamente se confunde com a história da cidade. João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros, nasceu em Cordisburgo. Ator de Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa transformou o sertão, seus personagens, sua linguagem e suas paisagens em literatura. Por isso, visitar Cordisburgo também é conhecer um pouco do universo de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Aqui, a paisagem mineira não é apenas cenário, ela também é memória, é cultura, é literatura. E quando falamos de Minas Gerais, não podemos esquecer das tradições. A cultura mineira está presente nas festas religiosas, nas celebrações populares, no artesanato, na música, na hospitalidade e, principalmente, na maneira de receber as pessoas. Em cidades do interior, muitas tradições atravessam gerações. Famílias mantêm receitas antigas, comunidades preservam festas. Artesãos transformam madeira, tecido,
barro e outros materiais em peças que carregam identidade regional. É uma cultura que não está apenas nos museus. Ela está nas ruas, nas casas, nas cozinhas e nas histórias contadas pelos moradores. E existe uma maneira deliciosa de conhecer Minas Gerais. Pela comida, depois de uma aventura subterrânea, nada melhor do que experimentar alguns dos sabores tradicionais da culinária mineira. Queijo, pão de queijo, feijão tropeiro, frango com quiabo, tutu de feijão, torresmo, doce de leite, goiabada. É, claro, o famoso café passado na hora. A culinária mineira nasceu da mistura de ingredientes, técnicas e tradições que foram sendo transmitidas ao longo das gerações. É uma cozinha simples em muitos aspectos, mas extremamente rica em sabor e identidade. E se a gruta possui seus habitantes, a região ao redor também abriga uma biodiversidade impressionante. A paisagem de cerrado pode servir de habitat para diversas espécies. Dependendo da área e das condições ambientais, podemos encontrar aves, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e uma grande variedade de insetos. Entre os animais característicos do cerrado brasileiro estão espécies como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tatu e diversas aves. Mas dentro das cavernas existe uma realidade completamente diferente. Ali vivem organismos adaptados à escuridão, à umidade e à ausência de luz solar. Alguns são extremamente pequenos, outros passam despercebidos aos olhos dos visitantes. Esse ecossistema subterrâneo é delicado e precisa ser preservado. Do lado de fora da gruta, o cerrado apresenta outra grande riqueza. Árvores de formas retorcidas, arbustos, gramíneas e uma enorme variedade de plantas formam uma paisagem que pode parecer simples à primeira vista, mas basta observar com atenção para perceber a diversidade. O cerrado é conhecido como uma das grandes regiões de biodiversidade do planeta, e muitas plantas possuem adaptações para enfrentar períodos de seca, temperaturas elevadas e solos com características específicas. Essa vegetação também é fundamental para a fauna. Ela fornece alimento, abrigo e locais de reprodução para inúmeras espécies. Mas uma caverna como essa também desperta a imaginação. Ao longo dos anos, lugares subterrâneos sempre estiveram cercados de histórias, lendas e mistérios. A escuridão, o silêncio e as formas estranhas das rochas fazem a mente imaginar criaturas, personagens e acontecimentos escondidos. E talvez seja justamente isso que torne as cavernas tão fascinantes. Elas nos lembram que ainda existem lugares onde a natureza parece guardar segredos. A importância da Gruta do Maquiné vai muito além da beleza. Ela reúne diferentes capítulos da história natural e cultural de Minas Gerais. Geologia, paleontologia, biodiversidade, história, turismo, literatura, cultura. Tudo isso em um único lugar. Visitar a gruta é compreender que uma paisagem pode contar muitas histórias ao mesmo tempo. A rocha conta uma história de milhões de anos. Os fósseis contam a história da vida. A cidade conta a história das pessoas. E a cultura conta a história das gerações. Para quem gosta de natureza e história, a Gruta do Maquiné proporciona uma experiência diferente. Não é simplesmente entrar em uma caverna. É entrar em um ambiente que levou uma quantidade gigantesca de tempo para adquirir a aparência que possui hoje. Cada formação é resultado de processos naturais extremamente lentos. E isso muda a maneira como enxergamos o lugar. Quando você olha para uma estalactite, não está vendo apenas uma pedra. Está vendo o resultado de uma história que começou muito antes da nossa existência. A Gruta do Maquiné é um daqueles lugares que nos fazem perceber o tamanho da história do nosso planeta. Lá embaixo, o silêncio da escuridão, a natureza levou milhares e milhares de anos para construir aquilo que nossos olhos conseguem contemplar em poucos minutos. E quando finalmente saímos da caverna e voltamos a enxergar o céu, uma coisa fica clara: Minas Gerais não guarda apenas cidades históricas, montanhas e belas paisagens. Guarda também mundos inteiros escondidos debaixo dos nossos pés. Um mundo formado pela água, pela rocha, pelo tempo e pela própria história da vida. Essa é a Gruta do Maquiné, um lugar onde o passado não está apenas nos livros, está dentro da pedra. E você teria coragem de entrar nessa viagem ao interior da Terra? Se gostou desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, porque o Brasil tem lugares incríveis, e nós vamos continuar explorando cada um deles.